Recentemente, muitos holofotes se voltaram para a guerra entre Israel e Irã. Líderes de diversos países demonstraram publicamente a preocupação com o conflito, que direta ou indiretamente impacta nações de todo o mundo. Mas em relação a Minas Gerais e ao restante do Brasil, quais os desdobramentos de uma guerra desse tipo para o nosso estado? Para responder essa e outras perguntas, eu converso agora com a Verônica Winter, que é analista aqui do nosso Centro Internacional de Negócios da FIENG. Verônica, seja muito bem-vinda e obrigado, viu, pela disponibilidade de conversar conosco. Eu que agradeço, estamos à disposição. Tá, então, Verônica, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o histórico desse conflito entre Israel e Irã, que tem muita causa envolvida nisso, né? Causas geopolíticas, armamentistas, religiosas. Explica um pouco para a gente o histórico desses dois países e por que essas tensões se intensificaram neste ano. Então, os países, né, Israel e Irã, eles tinham uma relação estável, saudável, vamos dizer assim, entre eles. Inclusive o próprio Estados Unidos, ele ajudou no programa armamentista inicial, no programa nuclear do Irã no início. Só que a partir da Revolução Islâmica, a gente tem uma separação entre o Irã e o Ocidente, os países ocidentais, e a partir de então, que foi em 1979, esses países começam a ter conflitos por questões religiosas, por questões de geopolítica, de segurança geopolítica, e principalmente pela questão nuclear, que até então, né, imaginava-se que não estava ocorrendo depois dessa separação, porque os Estados Unidos, enfim, com a Revolução Islâmica, ele para de apoiar financeiramente o Irã, mas descobre-se que realmente continua tendo um desenvolvimento, né, pesquisas e desenvolvimento de armas nucleares, e isso preocupa Israel, que Israel atualmente é a única nação no Oriente Médio que tem armas nucleares. Então, essa questão de segurança para eles é um ponto importante e por isso eles, né, intensificam esses conflitos. Tem uma preocupação, né, geopolítica. Além disso, tem a questão religiosa, que fundamenta aí vários conflitos na região. O próprio presidente tem essa insegurança interna e, por isso, ele tem provocado diversos conflitos, mas o principal realmente é a questão da segurança, é o receio em relação ao desenvolvimento de armas nucleares pelo perfil do Irã. O Irã atualmente é uma teocracia xiita e isso causa uma insegurança mundial em relação a esse país estar desenvolvendo esse tipo de arma, né, esses armamentos nucleares. E apesar da distância desses dois países aqui do Brasil, existem impactos, né? Como que a gente pode analisar as consequências desse conflito aqui para o Brasil e também, claro, para Minas Gerais? Quais são os principais produtos importados e exportados pelo nosso país e também pelo nosso estado de Israel e de Irã? Então, em termos comerciais, eles não são grandes parceiros, não são nossos principais parceiros, nem do Brasil, nem de Minas. Né? A pauta com o Irã é prioritariamente produtos agrícolas, então a gente importa nozes, amêndoas, uvas do Irã, pistache, e a gente exporta também, né, Minas principalmente, exporta milho, exporta açúcar e soja para o Irã. Então, é uma pauta mais agrícola. Em relação a Israel, que também tem uma prioridade, né, já são produtos mais elaborados, mais de baixa intensidade, que a gente chama, né, de baixa intensidade tecnológica, a gente exporta café para Israel, prensado de madeira, tipo MDF, e pedras preciosas. Mas o café é o prioritário nesse sentido da exportação. E a gente importa válvulas, a gente importa fertilizantes também de Israel, mas são produtos que não são, assim, nossos principais fornecedores não é Israel e Irã. Então, em termos comerciais, impacto direto a gente não teria nesse sentido. Isso em relação a Minas, né? Eu trouxe os produtos de Minas. Em relação ao Brasil, também a pauta de exportação é basicamente agrícola, né? A soja, farelo de soja, açúcar, a carne, o petróleo, e a gente importa fertilizante e defensivos agrícolas. Então, esses são, né, a nossa pauta em termos de Brasil e Minas, mas como eu falei, eles não são nossos principais parceiros comerciais. Então, diretamente, a gente não teria um grande impacto, né, em relação ao conflito. O setor agrícola, então, predomina nessas relações. Exatamente, porque você tem, né, os fertilizantes que são subsídio para os agrícolas, que é o que a gente acaba exportando para lá. Então, em termos comerciais diretos, a gente não tem grande impacto do conflito.
E um dos principais receios com esse conflito era em relação ao fechamento do Estreito de Hormuz, por onde circula ali 20% do petróleo de todo o mundo. Minas Gerais não é um exportador, né, Verônica, de petróleo diretamente do Irã, mas existe algum impacto logístico relacionado a essa decisão? Sim, sempre que tem algum conflito que a gente tem, né, a gente observa justamente esses fechamentos de estreito, essas passagens logísticas, e isso impacta porque você acaba encarecendo os produtos que passam na região, né? A gente pode citar inclusive outro conflito, que é o conflito de Gaza, que já tem, né, empresas logísticas que desviaram, não passam mais pelo canal de Suez, justamente pela questão do risco. Inclusive, quando teve o conflito, né, quando estava intensificado o conflito em Gaza, a gente teve o que eles chamam de taxa do seguro dos navios que passam por esses pontos de conflito. Eles cobram um seguro a mais. Então, a taxa geralmente gira em torno de 0,2%, 0,3%. Atualmente, ela está na faixa de 1% do valor da carga transportada por esse navio. E na época do Hamas, por exemplo, né, do conflito, das questões mais intensas ali na faixa de Gaza, ele chegou a 2%, essa tarifa de segurança que eles chamam, né, que o seguro cobra para os navios que passam por esse estreito. Então, isso tudo acaba encarecendo as cargas que passam por ali, você tem um efeito cascata, né, na cadeia produtiva, que são cargas que são fornecidas tanto para a Europa quanto para a África e também chegam até o Brasil, então você tem um encarecimento aí na questão logística, tanto em relação ao desvio da rota, quanto em relação a essa taxa de seguro que acaba encarecendo, né, o valor da carga por essa questão da segurança mesmo da passagem nos estreitos, tanto de Hormuz quanto de Suez. E lembrando que ele ainda não foi fechado, ele sempre é ameaçado a fechar o Estreito de Hormuz, mas ele já foi aprovado pelo parlamento para esse fechamento, mas depende da aprovação final do Khamenei. Então, se ele não aprovar, não tem o fechamento efetivo, o que, né, particularmente, eu acredito que não vai ocorrer até por questões estratégicas. Para eles não é tão produtivo ter esse fechamento do Estreito de Hormuz, porque vai impactar China, comércio com Rússia, comércio com diversos outros parceiros comerciais que são relevantes para os países ali do entorno do Oriente Médio. Legal. E Verônica, por tudo isso que você já disse aqui, a gente percebe que em relações cada vez mais globalizadas, os impactos de um conflito como esse chegam a vários países do mundo, né? Não ficam concentrados ali na região de onde propriamente acontece o conflito, mas se expandem porque está tudo muito ligado, né? Talvez não diretamente em todos os casos, mas de alguma forma os países vão sentir, incluindo, claro, o Brasil, né? Exatamente. Então você tem, né, outros conflitos, como a própria a guerra da Rússia e da Ucrânia, que já tem perdurado aí mais de 2 anos que tem o conflito, e também é um conflito que teve impacto e está tendo impacto ainda, né, no momento, quando começou o conflito, teve impacto direto. A Europa, principalmente, sentiu muito a questão da energia, né, eles são dependentes do gás da Rússia. A Rússia também é um fornecedor de petróleo, então você tem aumento no petróleo e aí toda a cadeia produtiva é impactada, porque você tem, né, a questão da energia, que é essencial para a produção de diversos outros produtos. Então, todos esses fatores, né, em termos de logística, de fechamento de Mar Vermelho, fechamento do Estreito de Hormuz, então todas essas questões logísticas, aumento do petróleo, que, né, são fornecedores de petróleo, o Irã é fornecedor, a Rússia, mesmo que não diretamente para o Brasil, mas o mundo está globalizado, é globalizado, você tem cadeias produtivas e comércio entre os países que acabam sendo afetados. Então, esse encadeamento dos valores, da precificação, do aumento da energia, da busca por diversificação de mercados, que é o que a gente tem reforçado muito no atual contexto, né, não só em razão dos conflitos, mas em outras questões comerciais. Então, essa busca de diversificação dos mercados a gente observa como impactos relevantes aí em termos desses conflitos regionais. E Verônica, eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo como que essas tensões diplomáticas, né, que a gente tem visto muito em todo o mundo, impactam essas relações comerciais, porque a gente sabe que o impacto acaba chegando em toda a população por essa linha, né, por essa cadeia de produção que chega até o consumidor final, um valor
mais alto, né? Detalha para a gente como que é esse processo de negociação em um contexto de conflitos, de tensões diplomáticas em todo o mundo. Então, como eu disse, são fatores estratégicos, então muitas vezes os países eles acabam tendo que diversificar o mercado, alterar os seus principais fornecedores, justamente por não ter acesso ao produto, né, porque a questão logística atrasa, tem que ter um desvio de rota, então isso causa um impacto, né, gera até inflação. Com a guerra da Ucrânia e Rússia a gente teve inflação, a soja, o trigo, o preço foi altamente elevado nesses casos, justamente pela questão do conflito. Então isso tudo impacta no comercial e é essencial para que os países eles tenham essa questão, né, diplomática, eles observem essa questão diplomática de negociação, justamente porque o conflito ele não tem só uma causa e não tem só um impacto, não é só religioso, não é só geopolítico, e a gente tem percebido cada vez mais os conflitos, tanto conflitos efetivamente, né, bélicos e de segurança, quanto os conflitos e as guerras comerciais, que também são estratégias de negociação, estratégias de segurança que os países têm utilizado para alcançar seus objetivos e elevar, né, suas produções, elevar a sua pauta comercial. Então, são vários elementos aí que impactam essa dinâmica global. Em um momento como esse, né, cada país utiliza as estratégias para tentar sair vitorioso, pensando economicamente, pensando nas negociações, para tentar ali ganhar um pouquinho, né? É uma disputa, é uma negociação e cada um puxa um pouquinho para o seu lado, né, Verônica? Exatamente, como eu comentei no início, né, a própria questão do Irã, de Israel, tem uma preocupação interna em Israel, então ele utiliza muitas vezes de conflitos e de elementos comerciais e religiosos para justificar, para tentar ter ganhos aí políticos e ganhos financeiros, né, comerciais. Você tem, né, a questão da Rússia também em relação à Ucrânia, cada um tem as suas justificativas geopolíticas, estratégicas, né, entrada ou não na OTAN. Então, realmente, cada país está buscando aí ganhar espaço e ganhar economicamente, ter ganhos econômicos e de segurança, né, e ganhos geopolíticos em relação aos demais. Então, eles usam de estratégias tanto econômica quanto religiosa, quanto de segurança para ter esse ganho de espaço, essa busca por conquistar mais, né, territórios e comercialmente ter ganhos importantes. Verônica, a gente já está chegando ao fim, mas para finalizar eu queria falar um pouquinho com você sobre a indústria, né, que é o nosso setor aqui representado pela FIENG. O setor industrial também não fica de fora, né, nesse tipo de conflito, de tensão, porque é um grande exportador de matéria-prima, então o setor industrial sempre está envolvido, né, direto ou indiretamente, porque impacta toda a cadeia produtiva. A gente pode fazer esse tipo de análise? Exatamente. A partir do momento que você tem a questão da energia, a questão do petróleo, que envolve a logística, que é um ponto essencial para o setor industrial, a questão de matéria-prima, de insumos, que muitas vezes, né, como eu falei, às vezes a pauta é uma pauta basicamente agrícola, é uma pauta não industrial, que a gente chama com baixa intensidade tecnológica, mas são insumos que são essenciais para a indústria. Então, tanto um conflito bélico, né, um conflito voltado aí para a segurança, quanto um conflito comercial, uma guerra comercial, eles impactam diretamente na indústria em termos de preço, em termos de recebimento dos insumos, de prazos. Tudo isso é encadeado nesses impactos relacionados aí aos conflitos que a gente tem observado no mundo. Perfeito. Essa então a Verônica Winter, que é analista do Centro Internacional de Negócios da FIENG. Verônica, muito obrigado pela conversa. Acho que foi muito esclarecedor trazer todos esses pontos. Em um momento de tensão mundial é importante, né, a gente destrinchar isso para saber de fato qual que é o impacto para o setor produtivo e também para a população. Muito obrigado pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição sempre aí para esclarecer todos esses pontos e apoiar a indústria, tornar mais competitiva e com mais consciência em relação aos possíveis impactos e se preparando aí para o comércio internacional.